Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 4, do verso 3 ao verso 4, que vai nos dizer o seguinte: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora eu queria ler com você, lá em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 4 ao verso número 6, que vai dizer o seguinte: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém. Aqui nós vemos dois cenários. Um, Jesus sendo tentado, e outro, Eva sendo tentada e Adão também. Os dois sendo tentados pelo diabo. Os dois em cenários totalmente diferentes. E os dois cenários e os três personagens que mostra aqui tomaram escolhas totalmente diferentes. Nós vemos que o Satanás tenta Jesus, dizendo: Se tu és o Filho de Deus, manda-te que estas pedras se tornem pães. Nós vemos nos versículos antes, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Então o diabo sabia qual era a necessidade de Jesus naquele momento, que era comida, algo para comer e algo para beber. E nós vemos também aqui em Gênesis, no capítulo 3, que Satanás vai tentar a mulher dizendo: Certamente não morrereis, porque no dia que comeres do fruto, serás igual a Deus, terás entendimento do bem e do mal. Ele coloca na mente de Eva a necessidade de ser igual a Deus. Nós vemos dois cenários totalmente diferentes. Jesus estava no deserto, enquanto Eva e Adão estavam no paraíso. Jesus estava com fome e sede, enquanto Eva e Adão estavam fartos de alimento no paraíso. Não tinham com o que reclamar, não tinham uma necessidade naquele momento, porque todos eles tinham. E se eles precisaram de alimento, eles tinham. Se eles precisassem conversar com Deus, eles poderiam fazer isso. Se eles quisessem adorar a Deus, eles poderiam fazer isso. E eles não tinham nenhum problema, nenhuma necessidade. Mas nós vemos que Jesus tinha uma necessidade. E qual era essa necessidade? Jesus tinha fome e sede, pois ele havia jejuado 40 dias e 40 noites sem comer no deserto. No deserto não tinha nada. Nenhuma fonte, nenhuma taberna para se alimentar, exatamente só areia e o sol do dia e o frio da noite. 40 dias sem comer nada, necessitando de algo. Mas a mudança que nós vemos do cenário é algo extraordinário, porque nós vemos o cenário de deserto, de escassez, de fome, e nós vemos em outros cenários, em Gênesis, de paraíso, de bonança, de abundância. Mas nós vemos que eles tomaram escolhas totalmente diferentes e relativamente diferentes, e que a gente não deveria tomar por causa do cenário que estamos. Adão e Eva estavam no cenário de paraíso. Jesus estava no cenário de deserto. Mas eles tomaram escolhas diferentes. Jesus não deixou cair em tentação. Não deixou com que o diabo o enganasse. Não deixou com que a sua necessidade fosse maior que sua identidade. Ele sabia
que ele não necessitava daquilo para viver. Jesus que não sabia que não precisava do pão para alimentar a sua alma, para alimentar o seu corpo, não, porque ele sabia que Deus poderia lhe dar força, porque ele sabia, como ele mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele sabia que aquilo não era a necessidade verdadeiramente dele, ele sabia que a necessidade dele era a presença de Deus. Uau! Independente do cenário que ele estava vivendo, Jesus estava no deserto, Jesus estava num momento de dificuldade, Jesus estava num momento de escassez, não tinha água, não tinha pão, e o diabo aparece para tentar dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus, o homem mais sábio do mundo, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meu lindo, Jesus está dizendo aqui, independente do cenário, se você sabe qual é a sua identidade, pode vir o que for, o diabo pode vir nos sentar, mas sabemos que nós não necessitamos do que o diabo quer nos oferecer. Adão e Eva não entenderam isso, eles estavam no paraíso, eles tinham tudo. Eles tinham tudo, mas o diabo colocou na cabeça deles que era necessário eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quantas vezes é assim conosco? O diabo coloca em nossa mente que nós necessitamos de algo que nem precisamos para viver. Coloca na nossa mente muitas coisas que nos afastam de Deus. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Colocou na mente de Eva e Adão que eles necessitavam comer do fruto daquela árvore. E acabaram caindo em pecado que condenou toda a humanidade e o afastou de Deus e o afastou do paraíso. Entenda, meu lindo. Não é o lugar que nós estamos que determina a nossa escolha. E sim, somos nós. Jesus estava no deserto. Jesus não tinha nenhum lugar para ir. Ele não via nada. Não via água, não via um lugar para descansar, não, só via areia debaixo de um sol escaldante. Mas o que eu quero trazer para você é: pare de culpar a Deus. Pare de culpar a Deus dizendo: Jesus, eu só estou fazendo isso porque olha o que eu estou fazendo. Olha onde eu estou. Eu só estou dizendo que eu estou saindo nessa hora do trabalho. Só estou saindo mais cedo porque, Jesus, olha o estado, olha a crise que eu estou, olha o cenário que eu estou vivendo. Eu só estou roubando, Jesus. Porque olha o que está acontecendo na minha casa. Minha mãe não trabalha, minha esposa não trabalha, então não tenho a renda, eu tenho que fazer isso. Não pare de dar desculpa a Deus. Pare de colocar a culpa em Deus por suas atitudes. Você pode dizer que a culpa é de Deus só porque você está fazendo aquilo. Não. A culpa é sua. Jesus estava no deserto, mas nem por isso ele deixou cair em tentação, deixou cair na sua necessidade. Esse é o nosso problema. Quando aparece uma necessidade, nós achamos que está na hora de resolver tudo, achamos que está naquele momento que é agora, tem que ser feito agora. Não! Há um tempo para tudo. A Bíblia vai nos dizer que é um tempo para plantar, é um tempo para colher, que é um tempo para chorar e é um tempo para secar as lágrimas, que é tempo para juntar pedras e dá tempo para espalhar pedras. Há tempo para tudo. Se aparece um problema, se o nosso cenário é de deserto, devemos entender algo. Devemos entender que nós não necessitamos do que o diabo tem para nos oferecer. Que nós não necessitamos do que o diabo tem para nos dar. Nós necessitamos do que Deus tem para nos dar. A sua presença, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Porque se nós sabemos a nossa identidade, nós não necessitamos do que o diabo
diabo tem para oferecer para nós. Nós não necessitamos das riquezas, nós não necessitamos da fama, nós não necessitamos dos prazeres, porque a presença de Jesus vale mais, porque vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 dias fora dele. Ei, meu lindo, entenda isso. Se você sabe a sua identidade em Deus, não necessita de coisas que o diabo tem para oferecer para você. Você só necessita da presença de Deus. Você só necessita da palavra de Deus determinada sobre a sua vida. Foi isso que Jesus quis passar para mim e para você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entenda isso. Nem só do que o diabo oferece você precisa viver. Não. A presença de Jesus não basta. A sua graça nos basta. A sua misericórdia não basta. Eu não preciso ficar procurando prazeres no mundo. Eu não preciso procurar fama no mundo, não, porque a presença de Jesus é o que me basta. Entenda isso e pare de culpar a Deus. Pare de culpar a Deus por suas escolhas, porque o cenário que nós estamos não justifica a minha e a sua escolha. A nossa identidade é o que nos vai fazer tomar a escolha certa. Tenha essa certeza. A sua identidade e você não cairá em tentação. Porque Jesus mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.